Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Sou a Carmen Lúcia de Souza Pinto, sou professora, trabalho há mais de 30 anos na área da educação. Já fui coordenadora de cursos, diretora, interventora, chefe do Núcleo de Educação de Ponta Grossa. Atualmente estou como professora do curso Formação de Docentes, coordenadora também de estágio do curso Formação de Docentes do Instituto de Educação. Mas tenho uma experiência, fui conselheira tutelar também, né? Uma experiência grande na área da educação. E com cursos preparatórios trabalho desde 2012, onde teve o concurso do Estado e depois alguns concursos de prefeituras, os quais eu sempre faço esses cursos preparatórios, compartilhando a minha experiência e o conhecimento, né, embasado para que as pessoas tenham êxito nos concursos. Então, com esses cursos preparatórios, muitas pessoas já foram aprovadas. Então, meu objetivo sempre é fazer essa reflexão e levar até vocês conhecimento para que vocês com certeza tenham êxito nos concursos. Então, vamos começar, né, a nossa live. Nós faremos a Semana da Educação. Serão 3 dias, iniciando por hoje, o primeiro dia, que eu vou falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Amanhã sobre a LDB e na sexta-feira sobre a BNCC na Educação Infantil. Essas lives que estou fazendo essa semana são voltadas para o concurso de Araucária, concurso para educador infantil da Prefeitura de Araucária. Então o objetivo é direcionar as pessoas para que consigam ser aprovadas, né? Eu sempre falo a primeira vez que eu fiz um concurso público, eu não consegui êxito por conta de não ter a preparação. E depois que eu entendi como é que funcionava, como é que fazia para passar em concurso, eu consegui, né, e passei em vários concursos. Tanto é que eu trabalhei num dos padrões, estou aposentada, e outro eu trabalho como professora até hoje. Mas passei em concurso da Prefeitura de Ponta Grossa, né, do Estado do Paraná e assim por diante. Então é isso que eu quero levar até vocês. Essa experiência em fazer concurso e ser aprovado. Essa live vai ficar gravada para que as pessoas possam assistir. Outra coisa, eu disponibilizei aqui nos comentários um grupo de WhatsApp, onde eu passo dicas, informações. Por enquanto, como as pessoas estão entrando, a gente está passando as mesmas informações, mas a partir do momento que formar realmente o grupo, a gente vai passando informações, dicas sobre concursos públicos, tá? Então, se você quiser entrar, fazer parte desse grupo, é só clicar, né, nos comentários, ali tem o link de acesso ao grupo de WhatsApp rumo à aprovação, tá? E também o meu e-book gratuito que eu repasso para vocês com os principais conteúdos mais cobrados nos concursos públicos. Como eu trabalho com cursos preparatórios para concursos públicos, eu sempre estou analisando os concursos que existem na área da educação. Eu trabalho os conhecimentos específicos. Então, direciono, né, a esse estudo, porque geralmente os conhecimentos específicos é o que mais vale nota num concurso. Então, você tem que estar bem preparado. A melhor coisa a fazer para participar de um concurso é ir bem preparado. Nesse e-book que eu passo gratuito para vocês, também tem o link de acesso para que vocês recebam através do e-mail. Ele é gratuito. Eu tenho as principais informações sobre os concursos públicos. E eu sempre falo, né, nos meus cursos, nas minhas formações, nas lives, o seguinte: para você participar do concurso público, tem algumas dicas essenciais. A primeira coisa de um concurso público é você ler com atenção o edital. O edital é essencial você conhecer, porque muitas pessoas perderam vagas por conta que não leram o edital. Então, o edital é algo assim essencial que você deve ler com atenção. O que o edital está solicitando a você, participante do concurso público. Então, primeira coisa. Segunda dica para você, já vou dar 2 dicas essenciais. Sempre estude leis federais.
As leis federais são as mais cobradas em todos os concursos públicos na área da educação. E daí, porque todos os documentos de uma instituição, né, o PPP de uma instituição, o PPC, o regimento, eles estão embasados nessas leis federais. Então, para um concurso público também são cobrados as leis federais. Estatuto da Criança e Adolescente, LDB, né, a BNCC, que é um documento, e assim por diante. A Lei 11.645, 10.639, né, e assim por diante. É o Plano Nacional de Educação também. Então, todas essas leis, é bom sempre você estar lendo se você pretende fazer um concurso. Que o meu objetivo não é prepará-los apenas, por exemplo, agora que nós estamos trabalhando para a Prefeitura de Araucária. O meu objetivo é prepará-los para concurso público. Não somente esse, saiu do estado, você também está preparado, né, de outra cidade qualquer, né, outra prefeitura. Então, eu vou direcionar a você a esse estudo. Então, hoje nós vamos trabalhar, como eu falei para vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se inscreva no meu canal no YouTube, porque é essencial que vocês se inscrevam, para que eu sempre possa postar vídeos nesse canal, né? Então, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as notificações dos vídeos que eu posto aqui no canal. Tem várias aulas aqui, né? Quem quiser, aula do Estatuto, LDB, sobre projeto político-pedagógico, sobre educação infantil. Então, às vezes, se você precisa de algum conteúdo, então você vai encontrar aqui, né? Aqui nós temos vários conteúdos na área da educação, certo? Metodologias ativas, esses tempos repassei alguns jogos, então, se você clicar no sininho, você vai receber sempre essas notificações. E também vai fazer com que o canal desenvolva e a gente possa compartilhar. Meu objetivo é compartilhar o meu conhecimento com todos vocês. Então, o assunto de hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu fui conselheira tutelar e por conta disso eu gosto de compartilhar essa lei que eu acho maravilhosa e gosto de trabalhar com vocês. Quem foi meu aluno sabe que quando eu trabalho estatuto, eu sempre começo com o estatuto, que você gosta, né, do que você mais gosta, você gosta de trabalhar bastante, não que as outras leis não gostem. Mas o estatuto me envolve porque, como eu fui conselheira tutelar, eu tive a teoria e a prática. Então, nessa reflexão que eu gosto de fazer com que professores, pessoas que estão na área da educação, entendam sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós iremos trabalhar essa lei que ela é cobrada em a maioria, não vou dizer em todos, mas 90% ou 99% quase por cento, eu acho que eu nunca vi nenhum concurso que não tivesse sobre o Estatuto. Porque se nós trabalhamos com crianças e adolescentes, nós temos que conhecer essa lei. Então, o Estatuto é um conteúdo que é bastante cobrado. Por isso que eu disse, se você quer participar não somente desse concurso da Prefeitura de Araucária, quer participar de outros, estude sobre o Estatuto. Mas hoje eu vou passar para vocês as principais dicas de como estudar. Porque muitas vezes, quando a pessoa pega no edital, a outra coisa importante, outra dica. Eu falei já para vocês do edital. Sempre verifique o edital que o edital está pedindo. Muitos editais, ele está escrito, da Araucária está escrito Lei 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente. E muitas pessoas confundem, né? Lei 8.069, que lei é essa? É o Estatuto, isso eu vou falar também. Porque muitas vezes, uma questão, uma prova, ao invés de estar escrito Estatuto da Criança e Adolescente, eles escrevem Lei 8.069/90. E a pessoa que não sabe que corresponde a Lei 8.069/90 ao Estatuto da Criança e Adolescente, muitas vezes erra a questão por conta disso. Então já é mais uma dica para vocês. Muito bem. Então, para nós estudarmos qualquer uma das leis federais na área da educação, nós precisamos saber os princípios dessas leis, o que fundamentam. Decorar artigos
não é um bom caminho para estudar para uma prova de concurso público, porque nas questões os artigos já vêm especificados. Não precisa você saber qual artigo corresponde o que está sendo perguntado. Eles não perguntam qual artigo é esse. Eles fazem a interpretação do artigo, certo? Então, você não precisa decorar artigos, você tem que interpretar. Então, para que você fundamente e entenda melhor o Estatuto da Criança e do Adolescente, a melhor coisa a fazer é entender não só do Estatuto, né? Do Estatuto que nós estamos falando hoje. A melhor coisa a fazer é entender os princípios dessas leis que você vai estudar. Se nós estamos falando hoje do Estatuto, os princípios do Estatuto. O que fundamenta essa lei? Por que nós temos que saber esses princípios? Porque esses princípios que embasam as leis. Tá? Essas leis que nós vamos trabalhar, né? Vamos responder as questões no concurso. Então, você entendendo bem sobre os princípios de cada lei, já é um passo enorme para interpretar e responder as questões de acordo com a lei. Então, você vai responder sobre o Estatuto, você entende os princípios do Estatuto, você vai verificar que as questões devem corresponder a esses princípios. Se elas não corresponderem, certamente elas estão erradas. Eu ia perguntar para vocês aqui, né, o que significa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu quero que vocês pensem agora. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? O que eu entendo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Quem conseguiu responder, acho que tem algumas pessoas que às vezes conseguiram, eu vou verificar aqui, pode responder depois. Algumas pessoas responderam, ó, proteção, norma, né? Não deixa de ser, direitos, amparo. Então, realmente essa é uma interpretação do Estatuto da Criança e Adolescente. E por que eu perguntei a vocês? Porque de acordo com o conceito que vocês têm, nós, como eu acabei de dizer, os princípios das leis é o que vão embasar todos os artigos da lei. Por isso que nós temos que entender os princípios. E realmente quem escreveu proteção, direitos, amparo, norma, está no caminho certo. Quem conseguiu responder por esse aplicativo Mentimeter, conseguiu escrever, ó, norma, proteção, direitos. Tá? Então, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio nome diz, né? É um estatuto, codificação que trata do universo mais específico vinculado ao tratamento social e legal que deve ser oferecido às crianças e adolescentes de nosso país, dentro de um espírito de maior proteção e cidadania, decorrentes da própria Constituição promulgada em 1988. Gente, quando nós vamos estudar para concursos públicos, nós temos que pegar palavras-chave. Do Estatuto, nós temos que pegar essa palavra-chave, proteção, cidadania. Por conta do que é proteção e cidadania? Proteção e cidadania, porque o Estatuto ele vai dar direitos à criança e adolescente. Então, quem que veio dar esses direitos antes do Estatuto? A Constituição Federal. Através do artigo 227, deu direitos a crianças e adolescentes, que antes não tinham seus direitos em lei. Quando a Constituição veio e foi promulgado o direito, né, tornou-se essa criança um cidadão, começou a se preocupar com a proteção integral ou prioridade absoluta, são palavras-chave do Estatuto. Vão guardando essas palavras-chave do Estatuto, proteção integral, prioridade absoluta. O que significa proteção integral? Significa que nós não podemos olhar essa criança, esse adolescente, somente de uma maneira. Nós temos que olhar como um todo, como uma pessoa em desenvolvimento. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem esse aspecto, retornando historicamente, né, como que era antes do Estatuto. Será que existia uma lei antes do Estatuto da Criança e Adolescente que cuidava dessas crianças e adolescentes?
antes do Estatuto da Criança e Adolescente, existia alguma lei direcionada à criança, atendimento à criança e adolescente? Que vocês pensam o seguinte: antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, existia alguma lei que atendia a criança e adolescente? O que vocês acham? Eu gosto de fazer essas reflexões com vocês, porque senão eu começo a falar, e o meu objetivo é que vocês aprendam, que vocês entendam, tá? Então, nessa reflexão, eu preciso que vocês pensem assim: será que tinha? Tá? Vamos ver o que o pessoal respondeu ali, vamos ver na live. Acho que não. A Daniela escreveu, acho que não. Quem mais? O que vocês acham? Será que tinha alguma lei antes do Estatuto da Criança e Adolescente? A Daniela disse que não, mas talvez alguns vão dizer sim, tinha. Mas que lei era essa? Então eu vou explicar. Antes do Estatuto da Criança e Adolescente existia sim uma lei com uma fundamentação totalmente diferente do Estatuto. Eu gosto de trabalhar essa lei anteriormente para que vocês entendam os princípios do Estatuto. Porque quando vocês entendem e comparam essas duas leis, vocês observam a diferença e a importância do Estatuto na vida das crianças. Principalmente eu que fui conselheiro tutelar, mais do que nunca eu vi a importância dessa lei. Então é o seguinte: antes do Estatuto da Criança e Adolescente, nós tínhamos outra lei. Ela era chamada Código do Menor. Por isso que hoje nós não chamamos mais menor, né? Não falamos para uma criança, ele é menor de idade. Não, ele é criança ou adolescente. Porque menor é um termo pejorativo. Você diminui, né? Você está diminuindo aquela pessoa. Menor. Então, antes do Estatuto tinha o Código do Menor. Já o nome já era, né? Já diminuía essa criança. Esse Código do Menor, ele era direcionado sim a crianças e adolescentes, mas não para todos. Era o que estava em situação irregular. E também esse código determinava quais eram as situações irregulares. Funcionava assim: precisava ter uma ordem no país, né? Ordem e progresso, uma ordem no país. Essas crianças que estavam na rua, que não eram filhos né, do casamento normal. Toda essa situação com essas crianças, eram consideradas crianças irregulares, que estavam em situação irregular. Então não punia a situação, né? O pai lá que traiu a mãe e saiu com alguém lá, tal, né? A mãe teve lá, a mulher teve a criança fora do casamento. Então a criança era a situação irregular, não era a situação que eles fizeram, era a criança. Outra situação: a criança estava na rua pedindo, situação irregular. A família era pobre, a criança passava necessidades, a criança em situação irregular. Era a forma que era vista. Entende? Dessa maneira, essa criança estava em situação irregular. Daí o que acontecia nessa situação? O Estado assumia essa criança. Como que assumia? Colocava instituições. A FEBEM foi criada com o Código do Menor. A FEBEM com o objetivo de colocar essas crianças. Existiam também outras situações. Existia a roda dos expostos, que eram nas santas casas, né? Como é que era? Você já deve ter visto em novelas isso. Você colocava a criança, a mãe, por exemplo, solteira lá, o filho, né, não tinha como criar, a família brigava, às vezes podia até ter condições financeiras, mas a família não queria. O que a mulher fazia? Ia lá, colocava a criança nessa roda dos expostos, batia o sininho, virava a roda e a instituição pegava a criança. Depois a criança era registrada só com o primeiro nome, sem ter sobrenome, sem ter nome de pai, sem ter nome de mãe. Quando ela ia para a escola, perguntava: como é que é seu nome? Por exemplo, o meu, né? Se fosse Carmen. É difícil pôr o nome Carmen, né? Mas, por exemplo, geralmente era um nome comum, né? Só tô brincando. Por exemplo, se fosse Carmen, mas não tinha nome de pai, nome de mãe, nem sobrenome. Daí o que acontecia? Quando essa criança ia para a escola, perguntava: qual que é o seu nome? Por exemplo, Carmen.
Mas você não tem sobrenome? Não. Tem nome de pai? Não. Tem nome de mãe? Não. No registro está só Carmen. Eles falavam, então você é filho da roda. Então imagine como que essa criança era excluída. Mas eram leis que aconteciam, que a criança estava em situação irregular. Então culpavam, puniam quem? A criança. Então antes do estatuto nós tínhamos o Código do Menor. Eu tenho um resumo aqui, né, que eu vou passar para vocês. Depois eu posso passar também para vocês. Eu passo lá no grupo do WhatsApp, se inscrevam no grupo do WhatsApp. Eu vou passar para vocês esses slides para que vocês complementem, né, os estudos de vocês. Então essa era a roda dos expostos, como eu falei para vocês. Aqui não aparece muito bem o desenho, mas quem for ver no YouTube, né, ou no YouTube ou tem a roda dos expostos, tem um desenho melhor. Aqui era uma roda, apesar que não aparece aqui, né? Então colocava a criança aqui, batia um sininho e virava essa roda. Então quem estava dentro da Santa Casa, né, da instituição, não enxergava quem estava fora, e quem estava fora não enxergava quem pegou o seu filho, né? Então essa roda dos expostos, ela é de origem europeia. A finalidade dela era preservar o anonimato dos bebês enjeitados e a responsabilidade da Santa Casa. Daí, como eu falei para vocês, então a lei que tinha antes do estatuto era chamado Código de Menores, de 1927. Né? O objetivo dela era uma diretriz assistencial, proteção a quem? A menores em uma visão de infância incapaz e perversa. Essa era a visão que se tinha das crianças. Controle da infância abandonada. E uma visão repressora, e como eu falei para vocês, garantia da ordem moral e a reabilitação do delinquente. Quem que era criança em situação irregular? Crianças que não eram de boa família, abandonadas, que viviam na rua. Os filhos ilegítimos eram postos para fora, abandonados, deixados nas rodas dos expostos. Né? Eu sempre conto minha história para as pessoas. Por isso que eu digo que o estatuto é muito bonito, porque eu digo que eu sou filha adotiva. Então eu sou filha fora do casamento do meu pai, né? É biológico. Então verifique, eu poderia ter, né, na roda dos expostos. Apesar que eu nasci em 1967, nem tinha mais a roda. Mas verifique, é isso que eu quero mostrar para vocês, da forma como era e como uma criança era tratada. Essa era a visão. Né? Talvez muitos de vocês também tenham essa experiência. Ah, meu pai não casou, né, com a minha mãe solteira e tal. E daí, se fosse você que estivesse lá, né? Então isso é para a gente pensar e refletir da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o Código do Menor, né? Estou passando para vocês dessa forma. Em 1979 foi feita a reforma do Código, mais uma visão ainda terapêutica do tratamento ao infrator, inibição dos desvios, vícios da família. A lei vai dividir as crianças entre os integrados, marginais e marginalizados. Essa era a visão, né? E a valorização da intervenção judiciária. O que é essa intervenção judiciária? O juiz tinha absoluto poder sobre a criança. O poder executivo controlava e centralizava a assistência. E o internato, né, para corrigir a situação irregular. Existe um filme chamado, que você já deve ter visto, do Roberto Carlos, contador de histórias. Não Roberto Carlos cantor, outro Roberto Carlos, escritor, contador de histórias. E ele conta da realidade que ele vivenciou numa instituição, na FEBEM. É forte o filme, mas mostra como era. Ele era uma família pobre e a mãe sem condições de criá-lo. Vê na televisão um internato, veja que maravilha, um internato. Por isso que hoje não se fala que vai colocar criança no internato, no orfanato. É chamado, né, acolhimento. Hoje é acolhimento, antes era abrigo, agora é acolhimento. Porque nas palavras nós demonstramos o que nós pensamos. Então, internar a criança para quê? Vou internar, né? Vou colocar lá para melhorar o que está irregular. Por isso que eu falo para vocês, quando vamos estudar uma lei, nós temos que saber as palavras-chave que embasam e fundamentam cada lei. Então, o Código do Menor é nessa visão de punição, né, de arrumar a situação irregular,
E tudo isso gerava essas ações para criança e adolescente. Mas continuando. Muito bem, que ainda bem, né, que as coisas evoluem. O artigo 227 da Constituição Federal, ele vai falar sobre o aspecto dessa criança e desse adolescente. Aqui o artigo 227 é da Constituição Federal, certo? O que fala no artigo 227? Ele diz o seguinte: é dever de quem? Segundo a Constituição Federal, no artigo 227. Aí que transforma toda a situação da criança e do adolescente. Passa a responsabilidade para 3 instituições: família, sociedade e Estado. É dever do quê? De assegurar para quem? A criança e o adolescente, com absoluta prioridade. Gente, eu quero que vocês pensem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e essa palavra-chave: absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opção. Veja como o artigo 227, ele fecha bem essa realidade para modificar o que era o Código do Menor. O artigo 227 vem dizer assim, viu? É só a família que cuida? Não! É a sociedade? Não! É o Estado? Não! É os 3. É a família, é dever da família, é dever da sociedade. Quem que é a sociedade? Somos nós adultos. Nós adultos que temos que cuidar das nossas crianças. E é dever de quem? Do Estado. Então, vocês 3, né? Tô falando, a Constituição conversando com as pessoas. Ó, vocês 3 são responsáveis pelo quê? Pela criança e o adolescente. E outro aspecto importante, com absoluta prioridade. O que é absoluta prioridade? Significa que essa criança e adolescente tem direitos, sim, mas eles são prioritários. O que é prioritário? Numa situação, você vai se preocupar com a criança e adolescente. Vou dar um exemplo, né? Eu fui conselheiro tutelar e uma vez numa formação foi falado o seguinte, que numa cidade, né, Brasil aí, houve um prefeito que queria fazer uma festa muito grande, mas no começo do Estatuto da Criança e do Adolescente não tinha educação infantil para as crianças. O que aconteceu? O promotor, né, da cidade, era uma cidade pequena, ele pegou e processou, né, a prefeitura por conta que não fosse aquele dinheiro para a festa e sim para construir escolas, né, centros de educação infantil. Então, é isso que é prioridade absoluta para criança e adolescente. Significa, não vamos fazer várias leis, sem pensar primeiro na criança e no adolescente. Porque eles têm direitos. Agora, quem falou isso foi a Constituição, tá? Não fui eu, foi a Constituição no artigo 227. Eles têm direitos, mas é nosso dever fazer com que esses direitos sejam executados com absoluta prioridade. É isso que embasa o Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição Federal, que veio dar direitos. Daí, a partir da Constituição Federal de 1988, a criança e adolescente, nós falamos que tornou-se um sujeito de direitos, porque antes não tinha direitos. Não é, veja a situação que acabamos de falar da roda dos expostos. Não tinha direito a ter um nome, a uma família, convivência familiar, comunitária. Eu fui conselheira tutelar, eu digo o seguinte, gente. Às vezes a gente vê crianças na rua e pensa assim, nossa, por que o conselho, né? Eu era conselheira, era assim. Por que o conselho tutelar não pega essas crianças e põe numa instituição? No orfanato, as pessoas ainda falam, orfanato, né? Por que não interna essas crianças? Fala assim, fala, né? Infelizmente. Quando eu era conselheira, fui conselheira em 2003.
mas não têm a noção do que estão falando. Porque agora a criança é vista de outra forma. A criança agora é vista como sujeito de direitos, primeira coisa. Segunda, é absoluta prioridade sobre todas as pessoas. Por que essa absoluta prioridade? Porque ela está em desenvolvimento. Hoje ela tem 5 anos, daqui 13 anos ela tem 18. E passa muito rápido. Se nós não fizermos nada para ela enquanto criança, ela já é adolescente, já é adulto. Então temos que dar prioridade ao seu desenvolvimento. Por isso que eu disse, o Estatuto é uma lei linda que cuida de nossas crianças. Ela se preocupa, claro que existem coisas que precisam modificar por conta da nossa sociedade, a lei sempre tem que estar sendo revista, mas os princípios dessa lei são maravilhosos. Quando a gente trabalha, que nem eu trabalhei no Conselho Tutelar, daí você vê a importância dessa lei na vida das crianças. Acabei de falar para vocês, as crianças da roda dos expostos, como é que eram tratadas. O Código do Menor punia essas crianças. O Estatuto protege, proteção integral. Como que protege? Acabei de falar para vocês, se encontrar uma criança na rua, né? Eu estava contando e desviei minha contação de história. Quando a gente vê uma criança no sinaleiro, a gente pensa assim, por que não vai para abrigo? Por que não vai para uma instituição, para um orfanato? Por que não leva? Porque ela tem direito à família. E eu que fui conselheiro tutelar, já vi muitas crianças que às vezes viviam nas piores situações. Quando tirava, às vezes, por conta do que elas estavam, na situação de risco, que a gente chama, eram tiradas da família, né, por conta de violência, um monte de coisa que acontecia, a gente fala que está em situação de risco, tem que proteger. Como tem que proteger, muitas vezes tem que levar para um abrigo. Daí quando a gente leva para essa instituição de acolhimento, né, a instituição de acolhimento, quando a gente leva para essa instituição de acolhimento, o objetivo é protegê-la naquele momento. Mas muitas vezes a criança fica em depressão, por pior que seja a sua família, porque é o que ela conhece. A família pode ser a pior coisa que existe pra gente. Nossa, aquela família bate, aquela família todos bebem, aquela família usam drogas, aquela família usa de violência, as piores violências contra essa criança, mas é a família dela. As nossas famílias, cada um tem seus problemas, mas é a sua família. Você quer aquela família, imagine tirar, eu sempre gosto de pensar a gente, você tem uma família, cada um tem a sua família, né? Tem várias coisas que a gente sempre precisa melhorar na família, né? Deus coloca a gente naquela família a gente melhorar, tá? Mas pense você assim, vou ser tirada daqui e colocada em outro lugar. Quem que vai gostar disso? Uma criança também não gosta. Então ela tem direito à sua família. Tudo que eu estou falando são princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteção, palavras que tem que ficar na cabeça aí, ó. Proteção integral, prioridade absoluta. Cidadania, porque ela é um sujeito de direitos, tá? Tudo isso são palavras-chave que vocês têm que ter quando vão estudar sobre o Estatuto. Então, o Estatuto tornou as crianças como sujeito de direitos, por causa do seu desenvolvimento, e para o Estatuto a criança é cidadã, né? Cidadão. Então, no Brasil, antes ela era incapaz no Código do Menor. Então, no Código do Menor, era visto como uma criança estava em situação irregular. No Estatuto, não. No Estatuto, o que acontece? No Estatuto, ela não é o problema a criança. No Estatuto, o problema é o contexto. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo, né? A criança não está indo para a escola. Por mais que a criança, às vezes, né, não quer ir em várias situações. Como que é visto depois do Estatuto? É visto da seguinte maneira. O que aconteceu que está sendo violado esse direito? É assim que é visto o Estatuto. Vê essa situação que a criança não está na escola. Que nem nós estamos agora na situação da pandemia. Essa situação é muito cobrada segundo o Estatuto.
Essa criança tem um direito. E esse direito, nós temos o dever de fazer com que ele seja efetivado. Ela não está indo para a escola? Tá. Por quê? Quem que não está oferecendo, ou melhor, quem que não está executando o seu direito? A escola, né, a instituição, a mantenedora estadual, municipal, federal, a família, a sociedade. Quem que não está fazendo com que esse direito seja efetivado? É dessa forma que o Estatuto verifica. O Código do Menor, não. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto de comparar. O Código do Menor, antes do Estatuto, ele via como a criança que é culpada. É ela que está em situação irregular. Então vamos punir a criança. O Estatuto não. O Estatuto não vê situação irregular. Ele vê um contexto. O direito está sendo violado. Quem que está violando o direito? Tá? Então é dessa forma que é visto. Por exemplo, casal lá, né, teve o filho. É feito DNA para quê? Para que prove de quem que é o pai. Eles que são os responsáveis, eles que têm que assumir. Né? A criança está passando fome, tá? O que está acontecendo? Ela não está se alimentando direito. Então, todos esses aspectos, ou melhor, por exemplo, na escola, a criança não está desenvolvendo, não está aprendendo. Por quê? Né? O Estatuto questiona esses aspectos. Quem questiona, né? Promotor, né? Geralmente é esses aspectos. O que está acontecendo com a criança? A criança não está desenvolvendo na escola. Qual que foi o motivo? Quem que está violando o seu direito? Tá? Essa é a diferença do Estatuto da Criança e do Adolescente com o Código do Menor. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem essa ruptura com a visão autoritária, repressiva, né? E fragmentação das políticas voltadas à infância. E também ele cria instâncias de fiscalização na comunidade, né? Também com o Conselho Tutelar. Então, a Lei 8.069/90, que, como eu falei para vocês, outra dica é essa lei federal, sancionada pelo Presidente da República em 13 de julho de 1990. Por que eu falo dessa lei? Por que eu falo sempre dessa Lei 8.069/90? Por conta que muitos concursos públicos, no edital, ao invés de estar escrito Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito Lei 8.069/90. Então, por isso que eu sempre gosto de falar para vocês isso. Porque eu verifico muitas questões que está lá, na questão na prova, Lei 8.069/90. E a pessoa não sabe que corresponde ao Estatuto e acaba errando a questão. Então, Lei 8.069/90 é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? É sempre bom estudá-lo, dar uma lida na íntegra, né? Nos meus cursos, eu sempre explico os principais artigos. Precisamos decorar os artigos? Não, nós precisamos entender os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa lei, o Estatuto, né? Como eu falei para vocês, outro aspecto importante para vocês memorizarem, dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. E o que significa essa palavra integral? Que já começamos os princípios, né? Ela é inspirada no espírito da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e o Estatuto é a única doutrina jurídica que preside a normativa internacional para a infância e juventude no âmbito das Nações Unidas. Então, dizemos que a proteção integral se refere à garantia de todos os direitos para todas as crianças, sem exceção alguma. Porque lá no Código do Menor, nós tínhamos as crianças pobres e as ricas. Você ser pobre naquele tempo do Código do Menor, você estava em situação irregular. Então, você tinha que ir para o internato. Era dessa forma que era visto. Então existia uma diferença, não que as crianças ricas não passavam situações de violência, quantas coisas horríveis que poderiam acontecer numa família. Eu sempre dizia quando eu era conselheira que a família é como uma célula, ela é fechadinha. Para você entrar e saber o que está acontecendo não é fácil, por mais que tenham denúncias,
Porque a criança e o adolescente, a forma de se proteger muitas vezes é omitir o que ela está passando. Várias crianças, que às vezes, se você vai perguntar para uma criança, principalmente eu como conselheira, né, se estava havendo uma situação de violência dentro de casa, ela nega. Ela nega por conta de proteger a sua família. Então, para você saber realmente o que está acontecendo dentro de uma família, e as piores violências são as psicológicas, né? Ela é fechadinha, então para você saber, realmente não é um processo simples, né? É muita observação, vários aspectos que envolve. Mas vamos lá para o nosso conteúdo aqui, que o objetivo agora é nosso conteúdo. Então, esses aspectos aqui que eu queria falar para vocês. Então, a proteção integral se refere à garantia de todos os direitos para todas as crianças, sem exceção alguma. Então, o Estatuto ele fala desses aspectos dos direitos para todas as crianças. Como nós falamos, né, essa lei, o Estatuto, ela dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Outro aspecto que é cobrado bastante em concursos públicos na área da educação. Então, quem está estudando, marque lá. Pergunta-se o que é criança e o que é adolescente segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que diferencia criança e adolescente nessa lei? Por conta do atendimento. Não que ela vai até uma idade, ela já muda para adolescente. Tanto é que nós verificamos que estudos mostram que o adolescente ainda está dando uma idade bem avançada, passou dos 18 anos. Mas o Estatuto, ele organiza o que é criança e adolescente, ele divide, eu vou dizer melhor que organiza, para o atendimento. Tem situações que você é diferenciadas. E por que essa diferença? Porque vamos, né, quem é pai, quem é mãe, ou mesmo tio, sei lá, ou conhece criança, trabalha com criança, sabe que você não pode ter o mesmo comportamento, cobrança para uma criança e para um adolescente. São formas diferentes de você trabalhar, né? Como professor, por exemplo, eu sou professora, eu não posso tratar uma criança igual eu trato o adolescente ou vice-versa. Eu era diretor de uma escola, eu sempre dizia, na Páscoa eu gostava de fazer o coelhinho da Páscoa, né? Levar coelhinho da Páscoa e distribuir doces para eles. As crianças amavam, os adolescentes passavam vergonha, eles não queriam nem ficar perto do coelhinho, né? Eles gostavam de receber o chocolate, mas não queriam ficar perto do coelhinho. Mas é processo de vida, né? De desenvolvimento. Nós também já fomos crianças e adolescentes, sabemos que é isso mesmo, você tem vergonha, que não sei o quê. E a criança não, a criança ainda, né, tem aquela imaginação e gosta. E o Estatuto também diferencia o que é criança e o que é adolescente por conta do atendimento. Então, mas essa questão é uma questão muito cobrada em concursos públicos. Várias vezes, nos simulados, né, nas questões, quando você vai verificar os gabaritos, você observa que tem várias questões direcionadas o que é criança e o que é adolescente. E eu vou falar bem com calma para vocês, porque muitas vezes por conta de uma palavra, muitas pessoas erram essa questão. Então vamos lá. Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, que é o Estatuto, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Aqui que está, como é que eu posso dizer, a dica para vocês. Então, criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquela entre 12, então ela já fez 12, e 18 anos de idade. Então, isso que diferencia o que é criança e adolescente. Então, criança é até 12 anos de idade, 12 anos de idade incompletos. Tá? Muitas vezes as questões caem assim. Criança a pessoa até 12 anos de idade. Não.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Se hoje hoje ela tem 11 anos, ela vai fazer 12 anos amanhã. A partir da meia-noite ela faz 12 anos, é amanhã, tá? Se ela comete um ato infracional, se ela brigou, jogou uma pedra em alguma pessoa, aconteceu alguma coisa lá de horrível, né? Já aconteceu, já tive situações dessa, que o menino jogou a pedra na cabeça de uma pessoa e a pessoa acabou falecendo. É um ato infracional. Como também situações de droga com crianças, né? Assim por diante. Então é assim. Quando é criança, até 12 anos incompletos, quem vai atender dela e vai direcionar vai ser o conselho tutelar. Agora, se ela tem 12 anos completos, ela é adolescente. 12 até 18 anos, ela é adolescente. 12 anos completos, adolescente. Então, ela já responde judicialmente. Ela já responde o processo, né? E muitas vezes ela é verificado de acordo... Ela responde, né? Vai responder no processo do que ela fez. Então, ela já responde pelos seus atos a partir dos 12 anos, quando ela é adolescente. Então, essa é a diferença. Criança, a pessoa até 12 anos incompletos. Fique isso na cabeça. 12 anos incompletos. Se tiver na questão 12 anos, a criança, não. 12 anos incompletos. Poderia, talvez, às vezes já perguntaram para mim, por que não diz 11 anos? Eu não sei, a lei foi feita assim, né? 12 anos incompletos. Poderia fazer 11 anos... né, 11 meses, não ia dar certo, né? Então, colocaram 12 anos incompletos. Então, ela não completou 12 anos. E isso que cai em muitas questões. Então, para vocês terem atenção, tá? Tô falando várias vezes porque é uma questão muito cobrada. É uma questão simples, mas é que é bastante cobrada. E num concurso público, se você perde uma questão, muitas vezes se perde até a tua vaga. Então, quanto mais você acertar, melhor. Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é considerado criança a pessoa até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos, certo? E em casos especiais até 21 anos, mas o que é válido adolescente até 18, tá? Esses casos especiais, quem decide essas situações são os juízes, né? Quando ele acaba... fazendo com que o estatuto valha ainda para esse adolescente até 21 anos. Mas não é dessa forma que nós temos que generalizar a todos. Então, o que é criança segundo o estatuto? A pessoa até 12 anos incompletos. E adolescente, de 12 a 18. Tá? Isso é bastante cobrado. Outra forma de interpretar, como eu falei para vocês, é dever de quem? Da família, da comunidade e da sociedade em geral. E do poder público, assegurar com absoluta prioridade. Então, essa é outra palavra que nós temos que memorizar sobre o Estatuto. Absoluta prioridade, efetivação dos direitos referente à proteção integral. Muito bem. Então, para nós estudarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que, como eu falei para vocês, estudar os princípios, estudar o que embasa. Os primeiros artigos do Estatuto, eles vão nos dar uma visão geral do Estatuto, eles são importantes nós estudarmos sempre, porque os outros artigos do Estatuto vai ser de acordo com cada direito. Direito à saúde, vai falar sobre a saúde, direito à moradia, à alimentação, vai falar sobre a alimentação, direito à convivência familiar. Então, cada direito vai ser especificado no Estatuto, tá? Direito à educação. Então, quando nós vamos fazer concurso público, muitas vezes, que nem teve aqui no Paraná, era para ter, né, em Carambeí, o edital direcionou aos artigos 53 a 59, que falava sobre o direito à educação. Mas, muitas vezes, nos editais não tem direcionado aos quais artigos será mais cobrado na prova. Então, ele fala Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069. Então, por isso que eu falei para vocês, estudar, dar uma lida nos artigos é essencial, mas nas disposições preliminares, que são os primeiros artigos que vão embasar o Estatuto. Então, é importante vocês saberem.
tá? Porque muitas pessoas, o que acontece? Pega o estatuto, começam, né, mais de 200 e poucos artigos, começa a querer decorar, não entende nada e perde muito tempo estudando o estatuto, que de repente vai cair algumas questões, sim, importantes, mas poderia estudar outros conteúdos, principalmente os editais, que nem o da Prefeitura de Araucária, que tem bastante conteúdos a serem estudados. Então tem que direcionar, não adianta ficar perdendo tempo com muita coisa. Vamos entender esses aspectos que eu passei para vocês e as disposições preliminares, né? Claro que seria bom que estudasse cada direito para que você entendesse melhor, tá? Mas não dá para ficar só no estatuto, né? As pessoas que vão, de repente se pega o estatuto, começa a querer decorar e tem artigos que não caem. Por exemplo, se você vai fazer um concurso sobre a área da educação, não adianta você ficar estudando o direito à saúde, né? Tem gente que estuda todos os artigos da saúde, mas não direciona ao concurso que você está fazendo. Tem que prestar atenção nisso, tá? Mas eu quando trabalho no meu curso, eu trabalho os artigos principais que geralmente são cobrados nesses concursos, quando está lá só Estatuto da Criança e Adolescente de forma geral. É bom quando o edital direciona quais os artigos que serão cobrados. Tem vários editais que eles falam, artigo tal ou tal que vai ser cobrado. Mas geralmente não, eles colocam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o que é perguntado? Perguntado sobre os direitos, é perguntado sobre a idade que acabei de falar para vocês, os princípios, tá? Ele não vai perguntar qual artigo que é, não, ele vai dar o artigo para você interpretar. Por isso que eu falei para vocês que quando nós vamos estudar o Estatuto, a melhor coisa a fazer é entender os princípios que embasam essa lei. O que eu quero dizer com isso? Esses princípios que eu falei desde o começo: proteção integral, prioridade absoluta. Então, quando você ler um artigo do Estatuto, que vai estar lá, artigo tal fala sobre isso, daí ele vai pedir para interpretar, certo? Quando você vai interpretar esse artigo, você tem que ter esses princípios em mente. Porque se as respostas estiver diferente, ao contrário de proteção integral, tiver os aspectos de palavra de punição, palavra de controle, né? Essas palavras contrárias ao que fala o Estatuto, a resposta está errada, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Quando nós vamos estudar o Estatuto, é bom ler os artigos? Sim. É bom entender os artigos? Sim. Se eu vou fazer o concurso da área da educação, trabalhar os artigos da área da educação e as disposições preliminares, geralmente, certo? Que é os artigos do 1º ao 6º que eu vou passar para vocês aqui agora, quero ver se dá tempo. E o artigo da educação, se você vai fazer um concurso direcionado à educação. Os outros artigos é bom saber? Sim. Mas eles não caem tantas questões, como você perguntou de adoção. De adoção eu nunca vi nenhum artigo direcionado à educação, porque ele vai... Qual é o objetivo do concurso? Professores da educação. A adoção é um conhecimento maior que você tem que ter, né? Por exemplo, você está trabalhando com a criança, você vai se preocupar com os aspectos pedagógicos, os aspectos de desenvolvimento, né? Direcionados à educação. E não os aspectos, por exemplo, desses aspectos jurídicos, muitas vezes, de adoção e assim por diante, tá? Espero que tenha respondido a tua questão, Lídia. No edital da Prefeitura não vi referência bibliográfica, exatamente. Também não vi referências bibliográficas, e é o seguinte, estão lá, como nós falamos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente está lá, Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. E também outras leis federais, LDB, né, e algumas outras leis que eu estava verificando. E alguns aspectos pedagógicos, né, do desenvolvimento da criança, currículo, né, OTP, Organização do Trabalho Pedagógico, e assim por diante. Cada edital é de forma diferente, né? Esse direciona a esses aspectos, e também leis municipais de Araucária, eu estava observando. Mas as leis municipais, não só de Araucária, de qualquer cidade,
As leis educacionais sempre estão voltadas nos documentos federais, elas não podem fugir disso. Quais são os documentos federais? Estatuto da Criança e Adolescente, LDB, BNCC agora, né? Certo? Então, quando você estuda bem essas leis, por isso que eu disse que quando eu preparo vocês, não é simplesmente para um concurso numa cidade, é para fazer qualquer concurso, tá? Então, por exemplo, documentos curriculares do município da Araucária, referencial curricular, por exemplo, da educação infantil, ele vai estar embasado aonde? Na BNCC, que é federal, tá? Porque não pode fugir disso. Eu não posso inventar documentos, leis do nada. Eles sempre têm que estar embasados em leis federais, tá? Espero que tenha entendido. Se não tiver, é só perguntar. Aqui hoje, por causa do tempo, eu vou passar para vocês alguns dos artigos, alguns dos artigos que são mais cobrados, ou melhor, que são cobrados geralmente nos concursos, que é do título 1, das disposições preliminares, como eu falei para vocês, tá? É do artigo 1º ao 6º. O que fala o artigo 1º? Então, se você pegar o Estatuto da Criança e Adolescente, vai estar lá, disposições preliminares, o título 1. Então, é sempre bom estudar esses 6 artigos. O artigo 1º, ele fala que essa lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, dispõe sobre a proteção integral, como eu falei para vocês. Gente, tem que ter em mente isso. Proteção integral. O que é proteção integral? Antes, no Código do Menor, era apenas o cuidar. Colocava no orfanato, dava de comer, dormir, higiene, Tava feito, pronto, tô cuidando da criança. Quando vem o Estatuto, ou melhor, na Constituição Federal, depois do Estatuto, torna-se um sujeito de direitos e fala da palavra proteção integral. Pode verificar, artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a proteção integral. Quando o Estatuto começou, no seu primeiro artigo, a falar isso, significa nós não vamos cuidar só sobre um aspecto físico. Nós vamos cuidar integralmente. O que é integralmente? Vamos cuidar dos aspectos psicológicos, dos aspectos de desenvolvimento físico, moral, vários aspectos no desenvolvimento dessa criança. Nós não vamos nos preocupar apenas com o físico, nós vamos nos preocupar com o seu desenvolvimento psíquico, social, veja, como que essa criança está na sociedade, seus direitos estão sendo executados. Então é isso que o Estatuto vem fazer, proteção integral. Eu vou cuidar agora integralmente, porque o Código do Menor cuidava só do físico, só fisicamente. Dar de comer, dormir, alimentar, tá tudo certo. Tá? Se ele não aprendia na escola, problema dele, Vamos punir, vamos surrar, vamos fechar, sem se preocupar. Se ele não tem nome lá, se ele estava na roda dos expostos, não tem o nome, não tem problema, Ele é filho de qualquer pessoa. Não se preocupava com esses aspectos sociais, psicológicos, de desenvolvimento. E o Estatuto, no seu primeiro artigo, fala: essa lei dispõe sobre esses aspectos de desenvolvimento integral, A proteção integral dessa criança. Artigo 2º, como eu falei para vocês. O artigo 2º, eu já expliquei, mas retomo. Ele está, aonde que está escrito isso, No título 1 de disposições preliminares, no artigo 2º, que considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, guarde isso na cabeça. Criança até 12 anos incompletos. Se tiver lá na questão 12 anos, não é mais criança, é adolescente. Porque adolescente é aquela entre 12 e 18 anos. Tá? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, como eu expliquei para vocês, esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Esses casos excepcionais é os casos que nós não atendemos, Não é do nosso trabalho. Isso é judicialmente.
excepcionalmente. Então não é toda vez que ele vai ser considerado, vai ser a lei executada para ele até 21 anos. A lei executada para adolescente até 18 anos, tá? Quero que vocês entendam isso. Então, o que é sempre cobrado? O que é criança? A pessoa até 12 anos incompletos. O que é adolescente? Entre 12 e 18 anos, certo? E excepcionalmente até 21 anos, tá? Esses casos, excepcionalmente, né, eu já tive uma situação. Tinha um menino que tinha problemas mentais, né, várias dificuldades de desenvolvimento, e ele foi abandonado, ele estava numa instituição. A instituição, quando completava 18 anos, tem que sair, né, por conta que eles atendiam até 18. Então, nesses casos, a juíza determinou que atendesse até 21, para que pudesse dar continuidade. Como também existem outros casos de atos infracionais, muitas vezes o adolescente cometeu o crime, né, o ato infracional com 18, quase 18 anos, ali um dia para fazer 18 anos, que você completa 18 anos, ele responde pelo Código Penal, não pelo Estatuto. Essa é a diferença. Tá? Até o Estatuto protege, o Estatuto direciona essa criança, esse adolescente. Então ele responde pelo Estatuto. Agora, quando ele fica maior, os erros, né, que ele fizer, ele vai responder pelo Código Penal, tá? Quero que vocês entendam esses aspectos. Então, muitas vezes também acontece isso, que o juiz, né, determina esses aspectos que responde até 21 anos de idade. Vai depender da situação, e por isso que é excepcionalmente. Eu sei as situações que acontecem, não sei, vai ser o juiz que vai determinar esses aspectos, porque eles não estão escritos na lei, tá? Então, por isso que nós temos que entender o quê? Criança, 12 anos incompletos. Adolescente, de 12 a 18 anos, excepcionalmente até 21 anos, quando for em casos extraordinários, assim, né? Excepcionais, o nome já está falando. Estamos no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, das disposições preliminares. Agora vamos para o artigo 3º. Como eu falei, esses 6 artigos das disposições preliminares são essenciais para que a gente entenda. Artigo 3º. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como eu falei para vocês, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades. O que quer dizer esse artigo 3º? Gente, funciona assim. Por exemplo, um adolescente cometeu um ato infracional. O que é um ato infracional? Um erro, né? A gente não fala crime para não chamar ele de criminoso, mas ele fez matou alguém lá, tá, e tá respondendo. Daí o que acontece? A gente pensa assim, nossa, mas como é que ele vai para a escola? Como é que vai para isso? Como é que ele tem? Porque ele tem esse direito, o artigo 3º está dizendo. Indiferente do que aconteça, ele tem os seus direitos têm que ser respeitados. Tá? Ele está lá, aconteceu, ele estava em situação de droga, tá, né? Ele está vendendo droga, tá traficando droga, né? Daí ele foi assegurar, olha a palavra, com absoluta prioridade a efetivação de todos esses direitos: à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Tudo isso são os direitos dele. É bom saber, ler bastante, né? Porque muitas vezes é cobrado também essa questão, os direitos da criança e do adolescente. E nós temos que saber quem que é responsável: a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público, assegurar com absoluta prioridade, como já expliquei para vocês. Então veja a importância disso. O Código do Menor estava em situação irregular, o Poder Judiciário determinava, mandava, tirava daquela família, né, sem se preocupar. Agora não. Todos nós somos responsáveis, todos. Se eu estou na escola, né, eu gosto de dar exemplos. Se estou na escola, vem uma criança, aconteceu eu estou desconfiado, né, que ela está com os roxos meio esquisito. Eu tenho a obrigação de denunciar. Claro, mas eu tenho medo do pai e da mãe, certo? Não vou dizer que não, mas eu tenho que denunciar a situação.
para a escola denuncia o conselho tutelar. A criança está faltando demais. A escola tem que comunicar ao conselho tutelar. Por quê? Porque é direito à educação. A criança tem direito à educação. Se ela não está indo para a escola, quem que está violando o seu direito? Se a escola não comunica, a escola está violando o direito da criança. A escola não se preocupa na sua função social de atender aquela criança. Então veja, tudo isso que vocês têm que entender, certo? Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. Com absoluta prioridade. Por que absoluta prioridade? Porque ela está em desenvolvimento. Muito bem. Então esse é o artigo 4º do Estatuto da Criança das disposições preliminares. Qual que é a garantia de prioridade? Também fala aqui nesse artigo 4º. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância, precedência de atendimento, deixa eu ver se eu mudei aqui, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de referência pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais, destinação privilegiada a recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Como eu falei para vocês, tudo isso significa garantia de prioridade. Então nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento dessa criança. Artigo 5º ainda do Estatuto das Disposições Preliminares. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. É isso que eu falei para vocês agora há pouquinho sobre o professor. Se eu não denunciar, é como se eu omitisse. E a Constituição Federal, o Estatuto da Criança, fala que é meu dever. Certo? Por exemplo, a saúde, né? Uma criança o médico vai atender, o enfermeiro, sei lá, vai atender aquela criança e observa que tem alguns hematomas que não correspondem, né? Caiu de uma forma, sei lá, machucou, fica desconfiado. Comunica ao conselho tutelar. Porque eu respondo por ação, por ter feito a violência ou por ter me omitido. Tá? Omitido, o que é omitido? Eu vi a situação e não comuniquei, não resolvi, não ajudei. Isso é meu dever. Certo? Então, nós, professores, sempre somos cobrados nesses aspectos. Por isso que o direito da criança não pode ser violado. Acabei de falar para vocês. Direito à educação. Ele tem que estar na escola. Direito à alimentação. Ele pode ficar na hora do recreio lá sem comer? Não. É direito dele. Até do recreio, do lazer, ao esporte. Posso deixar sem aula de educação física? Não. Ele tem direito ao esporte. Tá? Então é esses aspectos que nós temos que pensar. É um direito. Nós também gostamos que nossos direitos sejam respeitados, né? Você tem o seu direito, você gosta que seja respeitado, que ninguém viole seus direitos. É a mesma coisa que a lei está falando. E nós somos responsáveis porque as crianças são pequenas, né? Principalmente as crianças. Então nós temos o dever de... Nós respondemos por ação, ter feito, né, ação com a violência e nos omitido, tá? Muito bem, o assunto é bom, né, gente? Eu adoro. Eu adoro esse assunto. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado também, né? E outra coisa, o artigo 6º fala o seguinte: na interpretação dessa lei do Estatuto, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, que eu falei para vocês já, mas vou retomar. O que é essa condição peculiar? É do seu desenvolvimento. Eu não posso ter ações com uma criança ou um adolescente igual, ou um adulto igual a uma criança. Tive situações, né? Uma vez, quando eu comecei a estava de conselheiro, teve uma situação num outro estado, aí, numa cidade, né, que eu vi no jornal, que a criança foi para a creche e outro bebê mordeu, deu várias mordidas no coleguinha, né? Estavam no berço e mordeu o coleguinha inteiro. Por exemplo, a criança tinha uns 2 anos, mas nessa idade que eles mordem, né?
E mordeu o coleguinha, mordeu tudo o coleguinha. O que aconteceu? A mãe foi aonde? Na delegacia. Está errado, totalmente errado. Porque a criança morde como forma de expressão. É uma forma dela demonstrar amor, ansiedade. Ela não sabe manifestar de outra forma, ela manifesta mordendo. Então, talvez ela gostava muito do coleguinha e mordeu todo o coleguinha, né? Mas verifique as nossas concepções. Eu tenho que saber que ela está em processo de desenvolvimento. Ela não é canibal, ela não é, né, criminosa. Ela é uma criança em desenvolvimento. Então, a lei fala esse aspecto, que nós temos que levar em conta o processo de desenvolvimento peculiar à sua idade. É isso que fala o artigo 6º do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, gente, era esse os artigos, né, que nós iríamos trabalhar hoje, que é das disposições preliminares. E dei algumas dicas para vocês do que são cobrados geralmente em concursos, tá? Para vocês receberem o certificado no último dia, vocês vão montar um quebra-cabeça, que eu vou passar agora no chat, tá? Vai guardar esse primeiro código. Nesse quebra-cabeça, quando você montar, deixa eu passar lá para vocês. Quando vocês montarem esse quebra-cabeça, vocês irão ter uma palavra. Guarde essa palavra. No último dia das nossas lives, eu vou passar um formulário para vocês e vocês vão completar com 3 palavras. Quem completar com as 3 palavras significa que assistiu a live. Participou das lives, né? Entendeu e viu e, né, e aprendeu porque ficou até o final. Daí, não passe para outras pessoas, né? Por conta que é gratuito, mas o objetivo é aprendizagem. Não é só simplesmente ter um certificado, é conhecimento, né? Então, vocês vão montar esse quebra-cabeça. Se não conseguir, de repente, fale lá no WhatsApp, lá no grupo, que eu já verifico, mas vai dar bem certinho. Vocês vão clicar, já passo para vocês. Vão clicar no link, nesse link vocês irão verificar uma palavra e já guarda essa palavra. No último dia terá 3 palavras, códigos, né, que vocês irão completar para receber o certificado. Mas eu quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui até esse momento. O meu objetivo é ajudá-los nessas provas para concursos públicos, para que vocês realmente entendam, principalmente sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Não para o concurso apenas da Prefeitura de Araucária, mas para todos os concursos. Amanhã às 19 horas vou falar sobre a LDB, uma lei federal também, que nós iremos trabalhar bastante. Vou passar os princípios para que vocês entendam. E no último dia, na sexta-feira, sobre a BNCC. Espero contar com a presença de vocês. Agradeço, né, de coração. É preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Um provérbio africano, para que a gente pense bastante sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por essa noite maravilhosa, né? Eu sempre gosto de agradecer, porque o objetivo é esse, nós crescermos como pessoas. Um grande beijo no coração e até amanhã. Se quiser perguntar alguma coisa, é só escrever lá no chat que a gente já responde. Um grande beijo no coração e também quem está no Instagram. Até! Beijo!